É uma manhã de sábado perfeita, e estou parada em frente ao meu armário, olhando para as minhas roupas como se estivesse me preparando para uma guerra. Sinceramente, parece uma guerra. O chá de bebê da minha irmã mais nova, Júlia, é hoje, e eu já sei no que vou me meter. Sorrisos críticos, alfinetadas sutis e os comentários passivo-agressivos da minha mãe, uma reunião familiar clássica. O tema: Aaron Blake, veterano da Marinha, solteiro aos 35 anos, sem bebê, sem cerca branca, uma tragédia aos olhos suburbanos deles. Tiro um vestido simples, hesito e o penduro de volta. Meus olhos pousam no meu uniforme azul da Marinha, perfeitamente passado, com botões brilhantes. A mensagem da minha mãe da noite passada me vem à mente: Aaron, por favor, não use seu uniforme no chá de bebê. Este dia é sobre a Júlia. Claro que é Júlia, a criança de ouro, a enfermeira que se casou com um médico bem-sucedido, comprou a casa dos sonhos em Avon Township e agora, grávida de 7 meses, está prestes a ser celebrada como se tivesse curado o câncer. Enquanto isso, eu, que servi 10 anos na Marinha e sobrevivi a 3 missões, de alguma forma deixo todo mundo desconfortável ao respirar. Pego o uniforme mesmo assim. Há algo em vesti-lo que me dá firmeza, como uma armadura. Dane-se. Se estou suportando olhares de pena e comentários sussurrados sobre ainda estar solteira, então é melhor ir com todo o meu ser, com medalhas e tudo. Enquanto me visto, reflito sobre como as reuniões familiares se tornaram salas de interrogatório desde que fiz 30 anos. Alguém especial na sua vida, Aaron? Ainda não é tarde para ter filhos, querido. Já pensou em congelar seus óvulos? Obrigada, tia Bárbara. Amo minha família, principalmente, mas hoje parece que estou entrando em território inimigo, onde sou a única a não viver a versão de sucesso da Júlia. Mamãe coreografou este chá de bebê como um casamento real, decoração perfeita para o Pinterest, roupas coordenadas e um buffet que provavelmente custou mais do que o último concerto do meu carro. Pego as chaves do meu velho SUV, não uma van suburbana, e olho para o presente cuidadosamente embrulhado no balcão, um porta-bebês caro e ergonômico recomendado por blogs que pesquisei freneticamente no Google ontem à noite, num momento de culpa. Júlia vai gostar? Provavelmente não. É uma questão de aparência, sempre é. Enquanto coloco o presente no banco de trás, me preparo para a viagem de 40 minutos até Avon Township, no subúrbio central, onde todos os gramados são bem cuidados, todos os SUVs são polidos e os moradores estão suspeitosamente entusiasmados com festas de bairro. Na metade do caminho, meu telefone vibra, mamãe, naturalmente. Só para saber se você está a caminho, Aaron. Por favor, não se atrase. Júlia quer muito você aqui. Claro que sim. Continuo dirigindo, os dedos apertando o volante, ensaiando respostas educadas e evasivas. Não, ninguém especial agora. Estou focado na minha carreira. Sim, estou feliz. Tudo verdade, mas nada vai satisfazer essa turma. Estacionar em frente à casa da Júlia é como entrar num cenário de filme. O gramado está imaculado, com tendas brancas com decorações em tons pastéis balançando ao vento e uma placa com os dizeres Bem-vindo, bebê Blake cercada de flores. É tão perfeito que tenho vontade de revirar os olhos e talvez vomitar um pouco. Desligo o motor, respiro fundo e saio. Cabeças se viram enquanto atravesso o gramado em uniforme de gala completo. A conversa da mamãe sobre bebês em braços se interrompe. 2 mulheres do casamento da Júlia sussurram por trás dos óculos escuros. Os olhos da mamãe se arregalam ao ver meu uniforme, depois se estreitam em desaprovação. Ela está usando pérolas e rosa pastel, combinando com a decoração. Aaron, ela cumprimenta, com um tom de voz emocionado, mas mortificado, você parece oficial. Oficial. Essa é nova. Antes que ela possa começar a fazer um comentário passivo-agressivo, Júlia aparece, radiante, cabelo perfeitamente cacheado, vestido etéreo, mãos na barriga de grávida como uma estrela de catálogo de maternidade. Aaron, você conseguiu, diz ela em voz alta, para a multidão. Eu não tinha certeza se você apareceria, mas aqui está você, sempre fazendo uma entrada. Os convidados riem, e eu esboço um sorriso forçado.
Que bom te ver, Júlia, respondo, entregando-lhe o presente. Seus olhos se fixam nele brevemente antes que ela se volte para a multidão. Vamos começar. Não queremos deixar ninguém esperando, anuncia ela. Deus nos livre de esperar por mim. Lá dentro, a decoração é exagerada, guardanapos coordenados, um bar de mimosas, cartões de perguntas e respostas com o tema de bebê. Fico parada perto do bar de mimosas, segurando um suco de laranja desajeitadamente, porque beber antes do meio-dia é mal visto quando se é a irmã mais velha solteira de uniforme. As amigas de Júlia se aglomeram por perto, rindo, uma delas olhando na minha direção e falando mais baixo. Percebo minha mãe contando orgulhosamente as conquistas de Júlia no hospital, como se eu não existisse. Meus pés doem nos sapatos engraxados, mas continuo, uniforme impecável, sorrindo educadamente. A condensação no meu copo escorrega meus dedos enquanto me forço a manter o sorriso. Um garçom passa com canapés, sua sobrancelha erguida questiona por que estou ali. Francamente, eu também. Eu sempre fui a que não me encaixava, mesmo antes de me alistar. Aos 8 anos, ralei os joelhos enquanto Júlia se exibia fantasiada de princesa, encantando a todos. No ensino médio, ela namorou o capitão do time de futebol americano, e eu fiz exercícios do ROTC. Ela foi para a escola de enfermagem, casou-se com Devon, um cirurgião respeitável, eu fui enviado para o campo de treinamento e para o Iraque. O orgulho da minha mãe por Júlia é natural, seus olhos brilhando com os marcos da Júlia, noivado, casamento, gravidez. Para mim, é um sorriso forçado, minhas escolhas não convencionais intraduzíveis para as amigas dela. Essas lembranças pesam enquanto tomo suco de laranja, minhas medalhas brilhando, ignoradas como acessórios fora do lugar. Tia Denise me lança um olhar, sem dúvida falando de mim. A voz de Júlia se transporta, banhada em admiração, seu sorriso educado, mas carregado, quando cruza meu olhar, ela está ganhando, e eu sou um acessório em sua narrativa. Uma mulher se aproxima, você deve ser a irmã da Júlia, Aaron, certo? A fuzileiro naval. É só isso que eu sou aqui. Sim, digo, apertando sua mão. Você parece tão séria com esse uniforme. Não está com calor? Sorriu educadamente, não é tão ruim. Já o usei no calor de 49 graus do deserto. Seu sorriso vacila, ela se desculpa. Mamãe reaparece, ajeitando um guardanapo, evitando meu olhar. Gostaria que você tivesse escolhido algo mais leve, querida. Está um dia tão quente. Sustento seu olhar, é assim que eu sou, mãe. Ela dá um sorriso tenso e segue em frente, sem aprovação, apenas uma pausa constrangedora. Reposiciono-me perto de uma mesa mais silenciosa, observando Júlia flutuar entre os grupos, florescendo em perfeição curada. Usei este uniforme para me manter fiel a mim mesma, não para provocar. Estou cansada de me encolher para me adequar às expectativas deles. Um silêncio particular se instala quando você é o assunto de uma conversa sussurrada. A voz de Júlia me interrompe. Todo mundo sempre disse que Aaron se casaria primeiro, mas aqui estou eu, casada, grávida, e ela continua, solteira como sempre. Risadas educadas se espalham, olhares de pena se seguem. Mamãe acrescenta, Júlia fez tudo certo, marido maravilhoso, casa linda. Minhas bochechas queimam, mas me recuso a desviar o olhar, os dedos apertando meu copo. A provocação de Júlia é lancinante. Pelo menos vou dar um neto para a mamãe e o papai enquanto eles são pequenos o suficiente para aproveitar. Mais risadas. Largo o copo, sem mais confiança em mim mesma para não esmagá-lo. Já enfrentei coisas piores, sargentos instrutores, cochilos na lama, zonas de guerra, mas nada me preparou para a família me rebaixar enquanto sorria. O ar parece sufocante. Dou um passo em direção às portas do jardim, saindo discretamente. O ar frio me traz alívio, o jardim silencioso comparado ao burburinho lá dentro. Sento-me em um banco sob uma árvore, com o peito apertado e o maxilar cerrado. Estou com raiva, de Júlia, da mamãe, de mim mesma por achar que eu conseguiria me misturar. Passos de criança ecoam atrás de mim. Um menino, Max, de 7 ou 8 anos, me observa.
Você está triste? Pergunta sem rodeios. Quase solta uma risada. Talvez um pouco. Ele se senta como meu pai quando está triste, diz ele. Sorriu. Qual é o seu nome? Max, responde ele, oferecendo um aperto de mão firme. Um homem de uniforme azul aparece, Grant Coleman, brigadeiro general aposentado. Desculpe se ele te incomodou, diz ele. Aperto sua mão, Aaron Blake. O reconhecimento vacila, mas ele não se intromete. Irmã da Júlia, certo? Infelizmente, digo, ríspida. Ele ri, um som acolhedor. Max me declara gentil, recusando-se a ir embora. Grant se senta, admitindo que esta também não é a sua praia. Eu não esperava outro fuzileiro naval aqui, diz ele. Aposentado agora, voltou para Filadélfia. Júlia o convidou, eles trabalharam juntos quando ela era enfermeira da Marinha. Max me entrega um dente de leão, e eu agradeço, a pressão no meu peito diminuindo. Grant sugere que apareçamos. Voltamos, Max pulando na frente. A atmosfera muda quando entramos, Júlia congela, seu sorriso radiante demais. Grant, você conseguiu, diz ela, com a voz rouca. Seus olhos se voltam para Max, que segura minha mão. Eu não sabia que vocês dois se conheciam. Grant responde calmamente, em voz alta, estou aqui pelo Aaron. O silêncio se instala, a expressão de Júlia congela e o sorriso da mamãe vacila. Não preciso dizer nada. Não preciso. As palavras de Grant pairam no ar como um desafio e um escudo ao mesmo tempo. Ele se vira ligeiramente para mim, com uma postura aberta e relaxada, como se desafiasse qualquer um a questionar sua presença ou declaração. Alheio à tensão que o envolve, Max puxa minha manga e anuncia em voz alta: papai disse que você é legal. Algumas amigas de Júlia riem baixinho, mas não é o mesmo riso de antes. Não é o tipo presunçoso e cúmplice. É diversão com um tom diferente, interesse, talvez até admiração. A fachada cuidadosamente administrada de Júlia se quebra o suficiente para que eu veja a ponta de irritação por baixo. Seu maxilar se contrai brevemente antes que ela recoloque o sorriso no lugar. Bem, ela diz, com a voz alta demais, vocês dois chegaram bem na hora do bolo. Suas palavras são uma tentativa de retomar o controle da sala, de reafirmar a narrativa que ela pensava estar escrevendo hoje, mas a atmosfera mudou, e todos sentem isso. Grant se inclina na direção de Max, vamos sentar, amigo. Max acena com entusiasmo, me arrastando para uma mesa vazia perto da frente. Grant o segue com facilidade, ignorando a tentativa de Júlia de guiá-lo para um lugar ao lado dela. Enquanto nos sentamos, sinto algo dentro de mim se soltar, não completamente, mas o suficiente para respirar novamente sem sentir que estou à beira de um colapso. A sutil dinâmica de poder da sala mudou, e Júlia sabe disso. Do outro lado da mesa, vejo minha mãe nos observando, com uma expressão indecifrável, mas inegavelmente perturbada. A mulher que passou o dia inteiro orgulhosa da vida perfeita de Júlia agora se depara com uma cena que não havia planejado: sua filha mais velha sentada confiantemente ao lado de um general condecorado e seu filho encantador, recebendo a atenção que Júlia presumiu que seria toda dela. Grant me olha do outro lado da mesa, com um leve e quase imperceptível aceno de cabeça, reconhecendo nossa silenciosa solidariedade. Alheio à complexidade do xadrez social ao seu redor, Max tagarela sobre borboletas e porque gosta mais da cobertura de bolo de chocolate do que de baunilha. Júlia corta o bolo com um sorriso que agora é um pouco forçado demais. As câmeras clicam obedientemente enquanto ela posa, mas nem ela consegue retomar totalmente os holofotes. Sento-me em silêncio, firme e inabalável, deixando a conversa fluir ao meu redor. Pela primeira vez hoje, não me sinto uma estranha. Pouso o garfo com cuidado, limpando um pouco da cobertura do meu dedo enquanto Max se inclina para o meu lado, lambendo alegremente sua colher coberta de bolo. Do outro lado da mesa, Grant conversa casualmente com um dos vizinhos de Júlia, com uma atitude tão natural e despreocupada que quase parece surreal, considerando a tensão que nos cercava há poucos minutos. Mas mesmo com essa estranha calma envolvendo a sala, minha mente não para de girar.
Consigo sentir o olhar de Júlia do outro lado da mesa, um olhar penetrante que ela rapidamente disfarça com sorrisos educados sempre que alguém olha em sua direção. A mulher sabe que perdeu uma rodada hoje, mas ainda não terminou. Eu conheço esse olhar. É o mesmo que ela me lançou quando tinha 15 anos, e eu a venci em uma prova de natação que ela achava que tinha vencido. Ela sorriu também, mas seus olhos prometiam vingança. Max termina seu bolo com o tipo de determinação que não consigo deixar de admirar, e então anuncia em voz alta: terminei, antes de deslizar da cadeira e correr em direção ao jardim novamente. Grant se levanta automaticamente. Vou ficar de olho nele, diz para ninguém em particular, e então se vira para mim com um sorriso surpreendentemente caloroso. Quer um pouco de ar fresco? Hesito apenas brevemente antes de me levantar, qualquer coisa para escapar da atmosfera educada e gélida que paira sobre a mesa. O sol do fim da tarde projeta longas sombras sobre o gramado impecavelmente cuidado. Ao retornarmos ao jardim, Grant diz depois de um momento, com a voz baixa e coloquial: espero não ter causado muita confusão lá dentro. Olho de soslaio para ele. De jeito nenhum. Acho que Júlia ficou emocionada em te ver. Ele ri baixinho, balançando a cabeça. Que generoso da sua parte. Damos alguns passos, e o som do cascalho sendo triturado sob nossos pés é o único som. Então Grant me olha de relance, a tranquilidade em seu rosto dando lugar a algo mais pensativo. Você e Júlia parecem próximas. A risada seca que me escapa é automática. Se por próximos você quer dizer parentes de sangue, mas opostos em todos os sentidos possíveis, claro. Grant sorri gentilmente. Há uma pausa em que nenhum de nós se sente compelido a preencher o silêncio. Ao contrário de todas as conversas estranhas dentro daquela casa, é estranho como isso parece natural. Por fim, pergunto: então, como você conheceu a Júlia? Sua expressão não muda muito, mas há uma sutil mudança, a consciência de que não estou fazendo uma pergunta educada, mas uma pergunta real. Trabalhamos juntos, diz ele simplesmente. Ela fez um estágio como enfermeira da Marinha em uma das bases que eu comandava no exterior. Isso me surpreende mais do que eu esperava. Júlia nunca mencionou o serviço militar a ninguém, pelo menos não que eu me lembre, e certamente não se encaixa em sua narrativa cuidadosamente elaborada de perfeição suburbana. Sério, pergunto, com um tom de voz casual, mas a mente a mil. Isso é novidade para mim. O sorriso de Grant é quase tímido. Foi breve, apenas alguns meses. Ela era popular lá. Muitos caras gostaram de ter uma enfermeira compassiva por perto. Guardo isso com cuidado. Parece ser a Júlia. Ele me olha de soslaio, quase como se estivesse pensando se deveria ou não dizer mais alguma coisa, mas então simplesmente acrescenta: você provavelmente não precisa que eu diga, mas sua irmã sabe como causar uma boa impressão. É o eufemismo mais pronunciado que já ouvi. Paro perto de um canteiro de flores, agachando-me para arrancar uma erva daninha entre as plantas. Minhas mãos precisam de algo para fazer, mesmo que seja apenas cuidar de um jardim que não é meu. Ela sempre foi a estrela do show, digo baixinho. Na verdade, passei a maior parte da minha vida à sombra dela. Grant se encosta na cerca ali perto, com os braços cruzados casualmente, mas seu olhar está totalmente focado em mim. Você não parece ser o tipo de pessoa que gosta de sombras. Isso me pega de surpresa, um elogio sincero, feito de forma tão simples que quase não o percebo. Obrigada, digo, com a voz mais suave do que pretendia. Ele não insiste mais, apenas fica ali parado em silêncio, me dando espaço para respirar. Olho para trás, em direção à casa. Pelas portas abertas, vejo Júlia rindo alto demais de algo que uma de suas amigas acabou de dizer, mas seus olhos estão voltados para nós, especificamente para Grant. Algo no jeito como ela olha para ele me incomoda, uma familiaridade que parece muito ensaiada e desconfortável, a maneira como sua voz suavizou antes quando o cumprimentou, a maneira como seu sorriso vacilou quando nos viu caminhando juntos. Volto-me para Grant. Você disse que ela era popular na base, digo despreocupadamente, mas há uma pergunta por trás das palavras. Ele hesita por um breve instante antes de responder.
Muitos caras gostavam dela. Mas a maneira como ele diz, cuidadosa, comedida, me diz que há mais por trás dessa história. Meus instintos, aguçados ao longo de anos de leitura rápida e precisa das pessoas, já estão em alerta máximo. A voz de Max ecoa do outro lado do jardim, interrompendo meus pensamentos. Pai, venha ver esta borboleta, ele chama, animado. Grant se afasta da cerca, e seu rosto se suaviza imediatamente ao ouvir a voz do filho. O dever chama, diz ele com um leve sorriso. Concordo com a cabeça, observando-o caminhar até o filho, agachando-se ao seu lado sem esforço, misturando-se ao momento com uma facilidade que torna difícil imaginá-lo como um general de brigada. Fico em silêncio ao lado do canteiro de flores, com os olhos fixos neles, mas minha mente trabalha a mil. A conexão de Julia com Grant não é apenas casual. Nunca é com ela. Aquele brilho nos olhos dela quando ele entrou, o cálculo, me disse tudo o que eu precisava saber. Eu me endireito lentamente, limpando a sujeira dos dedos. Seja qual for a história que eles tenham, vale a pena prestar atenção. E hoje ainda não acabou. Esfrego as palmas das mãos no meu uniforme azul, ajeitando o paletó novamente, mesmo sem precisar. Velhos hábitos custam a morrer. Sempre se apresente de forma organizada, mesmo que sua mente esteja a mil. Volto para as portas do jardim e vislumbro Julia pela janela enquanto ela sorri com perfeição demais para um convidado. Sua risada é um pouco animada demais, seus movimentos, ensaiados demais. Ela está inquieta. Consigo ver isso agora. Lá dentro, a multidão diminuiu um pouco, com alguns convidados saindo mais cedo, educadamente cansados ou ansiosos para retornar às suas vidas perfeitamente organizadas. Julia garante estar sempre na frente e no centro, encantando todos os convidados restantes, mas seus olhos se voltam para mim de vez em quando, olhares rápidos e penetrantes que ela tenta disfarçar. Ela está me observando, assim como eu a observo. Pego um copo d'água na mesa do buffet, precisando de algo para me segurar enquanto minha mente trabalha. Os comentários de Grant ecoam na minha cabeça, a rotação de Julia como enfermeira da Marinha, popular na base. Isso não é nada, e certamente não faz parte da narrativa familiar brilhante que me alimentam há anos. Pego meu celular discretamente, inclinando a tela para que ninguém perceba o que estou fazendo. Uma busca rápida, com os dedos digitando rápido e silenciosamente, Julia Blake, enfermeira da Marinha em rodízio. Percorro alguns artigos antigos e postagens nas redes sociais. Não há nada de especial a princípio, mas uma foto me chama a atenção. Não é uma foto formal de cerimônia da Marinha, é casual, espontânea, tirada em algum churrasco na base. O fundo é bastante familiar, mesas dobráveis, pessoas em vários estados uniformizados. Julia em destaque, claro, com o braço em volta de um fuzileiro naval que reconheço imediatamente, Grant. Mas não é só o fato de estarem juntos na foto. É a forma como se olham, há uma proximidade, casual, mas íntima, um conforto que as pessoas não conseguem criar facilmente. Aproximo um pouco o zoom e sinto uma pontada no estômago. Julia nunca mencionou essa amizade, ou o que quer que fosse. Nenhuma vez. E agora ela está parada no quintal, fingindo que a presença de Grant hoje é uma obrigação educada, nada mais. O cálculo por trás do seu sorriso radiante hoje de repente faz todo sentido. Ela não esperava que Grant se alinhasse comigo. Ela achava que ele ainda era dela para administrar, parte da teia que ela tece em torno de todos nesta família. Bloqueio a tela do meu celular rapidamente, guardando-o de volta no bolso antes que alguém perceba. A voz da minha mãe atravessa o pátio, alta e satisfeita. A Julia planejou esse dia inteiro sozinha, sabe, mesmo trabalhando em tempo integral no hospital. Ela realmente consegue fazer tudo. Suas palavras não são para mim, mas são altas o suficiente para que eu as ouça de qualquer maneira, um lembrete sutil de que a Julia continua sendo a referência pela qual tudo é medido. Bebo a água lentamente, com a mente longe da conversa ao meu redor. A linha do tempo não bate. Julia supostamente ficou noiva de David enquanto estava no exterior fazendo aquele estágio de enfermeira da Marinha. Lembro-me do anúncio do noivado com clareza, minha mãe praticamente cobriu a casa com ele.
E, no entanto, aqui está esta fotografia. O reconhecimento fácil de Grant. A reação de Julia quando ele chegou hoje. Meu estômago se contrai, e não é por causa do nervosismo, mas por causa das peças inegáveis de um quebra-cabeça logo abaixo da superfície. A narrativa perfeita de Julia tem rachaduras, rachaduras de verdade. Vejo Grant caminhando de volta para casa, com Max pulando ao seu lado, apontando orgulhosamente para um adesivo de borboleta que encontrou em algum lugar no jardim. Grant parece completamente à vontade, com a atenção totalmente voltada para o filho, alheio ao efeito cascata que sua chegada causou. Do outro lado do pátio, o olhar de Julia se volta para ele instantaneamente. Seu sorriso se torna um pouco frágil quando ela percebe que ele parece relaxado e, pior, envolvido comigo. Ando casualmente pela multidão novamente, posicionando-me perto o suficiente para ouvir a conversa de Julia enquanto ela passa de convidado em convidado. Sua voz é leve, despreocupada, mas há uma tensão latente que ela não consegue mais esconder. Uma das amigas dela se aproxima, com a voz grave o suficiente para que eu consiga captar as palavras. Então, aquele general parece legal. Vocês duas já? Julia ri rápido. Rápido demais. Ah, não. A gente só trabalhou junto por um tempo. Estritamente profissional. A gente mal conversava fora do trabalho. Quase bufo ao ouvir isso, lembrando-me da fotografia queimando meu celular. A negação de Julia é rápida, defensiva e polida demais, exatamente o tipo de resposta que ela dá quando não está apenas inventando uma narrativa, mas ativamente encobrindo algo. Essa dança não me é estranha. Eu a vejo fazer isso desde que éramos crianças. Ela mente com tanta facilidade e desenvoltura que as pessoas nem pensam em questionar. Mas, desta vez, estou questionando, e tenho razão. Olho para Grant e Max, observando-os entrarem novamente em casa. Max puxa Grant em direção à mesa de sobremesas como se ele tivesse morado ali a vida toda. E talvez tenha sido isso que deixou Julia perturbada hoje, Grant não ficou na órbita dela. Em vez disso, ele se alinhou comigo, sem esforço, sem a permissão dela. Bebo o resto da minha água e minha mente está afiada agora, mais clara do que nunca. Seja qual for a história que Julia e Grant compartilham, é mais do que ela está revelando. E, a julgar pela tensão que vejo em seus ombros, ela sabe que estou ciente disso. Mas, por enquanto, mantenho a expressão neutra, deixando o barulho da festa me envolver enquanto absorvo silenciosamente cada olhar, cada sorriso constrangedor, cada risada forçada. Estou observando. Pouso meu copo vazio com cuidado na mesa do buffet, resistindo à vontade de rir da negativa suave demais de Julia a amiga. A mulher construiu uma vida inteira com base na perfeição curada. E agora, pela primeira vez, há uma rachadura que ela não consegue controlar. Ela também está ciente disso. Seus olhos se voltam para mim enquanto ela desliza entre seus convidados, sorri um pouco forçado demais e mantém uma postura rígida. A facilidade que ela tinha antes ao zombar da minha condição de solteira se foi, substituída por uma tensão mal disfarçada. Encosto-me na mesa, com os braços cruzados frouxamente, observando. Julia percebe, como um relógio, vira-se em minha direção, deixando seu círculo de admiradores no meio da frase sem hesitar. Seu andar é deliberado e determinado, mas seu sorriso é pura encenação. Ela para na minha frente, abaixando a voz para que só eu possa ouvir. Você está mesmo causando uma boa impressão hoje, diz ela, despreocupada, inclinando a cabeça o suficiente para parecer casual. Mantenho a postura relaxada, apenas sendo eu mesma. Ah, é? Seus olhos brilham brevemente, só um piscar de olhos, mas o suficiente para eu saber que toquei em um ponto sensível. Ela se recupera rápido. Claro, ela sempre se recupera. Estou surpresa que Grant esteja sendo tão atencioso, acrescenta, prolongando a última palavra apenas o suficiente para insinuar algo sem realmente dizê-lo. Nós nos conhecemos há muito tempo, sabe? Que gracinha, vindo de alguém que negou ter falado com ele fora do trabalho há menos de 5 minutos. Mas não hesito. Ele mencionou que vocês trabalharam juntos, digo, com a voz deliberadamente calma.
Parece que foi um momento memorável. O sorriso dela se estreita um pouco. Ah, era mesmo. Éramos bem próximos naquela época. Levanto uma sobrancelha. Profissionalmente próximos, né? Quase nem conversávamos fora do trabalho. Não foi assim que você acabou de dizer? Pronto. Uma breve pausa, um lampejo de irritação nos olhos antes de ela recolocar o sorriso. Ela é boa. Isso eu admito. Décadas de prática em distorcer a realidade para se adequar à sua narrativa a tornaram rápida, quase impecável. Ela se aproxima um pouco mais, abaixando ainda mais a voz. Olha, Aaron, eu sei que você está curtindo esse momento. Eu entendo. Deve ser bom receber atenção, pelo menos uma vez. Suas palavras são açucaradas, mas feitas para cortar, cada sílaba cuidadosamente escolhida para me irritar, para cutucar qualquer insegurança que ela suponha que eu esteja carregando. Atenção, repito com uma risada suave. Você quer dizer o tipo que você deseja desde que éramos crianças? Pode ficar com ela. Sua expressão vacila momentaneamente, depois se acirra, seu tom ficando mais gélido. Só não leve muito a sério a gentileza do Grant. Ele é educado com todo mundo, especialmente com pessoas como você. Pessoas como eu. Essa frase resume tudo, a superioridade casual e praticada na qual ela confia desde que éramos adolescentes, sempre insinuando que sou inferior ao que ela considera em seu mundo cuidadosamente organizado, menos refinada, menos bem-sucedida para seus padrões, menos digna de admiração. Respiro fundo, mantendo a voz calma. Não acho que Grant seja do tipo que finge gentileza. A risada de Julia é superficial, mas forçada. Você fica adorável quando fica na defensiva. E lá está ela, a Julia honesta, despojada da atuação apenas o suficiente para que eu vislumbre sua mesquinharia, a mulher que passou a vida inteira precisando que eu parecesse menor para que ela pudesse se sentir maior. Do outro lado da sala, Grant e Max estão confortavelmente sentados a uma mesa. Max explica algo animadamente enquanto Grant ouve atentamente, inclinando-se com interesse genuíno. Não há nada de performático nele. Ele está relaxado, presente, despreocupado com os jogos sociais ao seu redor. Julia segue meu olhar e se enrijece um pouco, percebendo que não o mantém mais focado, não da maneira como imaginava. Ela muda de assunto quase imediatamente, retomando a persona que sempre lhe serviu melhor. Bem, enfim, diz ela com outro de seus sorrisos radiantes, a voz subitamente mais alta para que alguns convidados próximos possam ouvir. É tão bom ter família aqui, mesmo que alguns de nós não entendam exatamente o que é construir uma família. O comentário é direcionado a mim, mas proferido como uma observação casual, uma aula magistral de polidez armada. Sorriu, discretamente, mas com firmeza. Você tem razão, Julia, digo baixinho. Alguns de nós construímos vidas diferentes. Sua expressão congela por um instante, sem saber se eu desisto ou desvio. Ela odeia essa ambiguidade, odeia não saber se venceu aquele joguinho de poder que está jogando. Mas não lhe dou tempo para dissecá-lo. Afasto-me calmamente, atravessando a multidão com uma confiança relaxada que sei que ela sente pelas costas. Passo pela minha mãe, rindo baixinho com uma das amigas da sogra da Júlia, mas ela me lança um olhar que diz ter ouvido pelo menos parte da conversa e desaprovado. Nenhuma surpresa. Continuo andando, com a postura relaxada, mas a mente afiada. A Júlia está escorregando. Eu consigo sentir. A presença de Grant a abala, abalada por ele não ter se encaixado perfeitamente na versão que ela havia planejado para aquele dia. As falhas em sua performance estão se alargando, e tudo o que me resta fazer agora é observar e esperar. Pego outro copo d'água no balcão, meus dedos o apertando com força enquanto observo silenciosamente o quintal novamente. Grant está perto da mesa de sobremesas agora, ouvindo pacientemente Max descrever com precisão cada granulado em seu cupcake. Sua tranquilidade neste ambiente o destaca ainda mais, o contraste perfeito com a perfeição rígida e organizada deste dia inteiro. Saio novamente, desta vez indo para o outro lado do pátio, onde sei que não serei ouvida.
Sinto a pulsação na minha têmpora pulsando constantemente enquanto repasso mentalmente os comentários sarcásticos de Júlia. Ela está confiante de que pode me manter no meu lugar hoje, mas não sabe o que eu sei agora. Uma sombra cruza o canto do meu olho e, quando olho para cima, Grant caminha em minha direção, equilibrando 2 pratos de bolo. Achei que você provavelmente ia gostar disto, diz ele casualmente, estendendo um para mim. Eu o pego automaticamente, achando graça, apesar de tudo. Obrigado, reforços táticos. Sua risada é suave, mas sincera. Exatamente. Inclino a cabeça em direção ao jardim. A palestra do Mac sobre cupcakes pareceu intensa. Ele ri novamente, balançando a cabeça. Aquele garoto poderia instruir um general sobre glacê. Seu calor é genuíno, desarmante. Por um momento, quase me esqueço do motivo pelo qual o convidei para vir aqui. Quase. Viro-me ligeiramente para encará-lo diretamente, mantendo o tom leve, porém claro. Então, a Júlia disse que vocês dois eram próximos quando ela estava no exterior. O sorriso de Grant não desaparece, mas há uma pausa sutil antes de ele responder. Trabalhamos juntos, sim. Ela era amigável com todos na base. É propositalmente vago. Eu conheço esse tipo de resposta, é como os fuzileiros navais falam quando estão sendo cuidadosos. Ela fez parecer que vocês dois mal se falaram, provoco gentilmente, observando-o atentamente. Isso me rende um sorriso irônico. Isso não parece coisa da Júlia. Sua resposta é diplomática, mas reveladora, confirmando o que eu já suspeitava sem precisar dizer tudo. A linguagem cuidadosa e a leve hesitação estão presentes, se você estiver atento. Encosto-me no corrimão, girando o garfo de bolo entre os dedos. Você sabia que ela estava noiva na época? Isso o pega de surpresa. Ele se move um pouco, expirando lentamente. Só mais tarde, admite, encontrando meu olhar firmemente. Ela nunca mencionou isso quando trabalhamos juntos. Concordo com a cabeça, absorvendo o peso daquela verdade silenciosa. Ele não traiu a confiança de ninguém, mas Júlia obscureceu limites que ela não deveria ter obscurecido. E ela escondeu isso dele, de mim, de todos. Aquele lampejo de irritação que vi em seus olhos antes, não era apenas aborrecimento por Grant ter aparecido comigo. Era medo de que essa parte de seu passado cuidadosamente polido pudesse não permanecer enterrada. Grant parece perceber meu processamento interno. Eu não tinha certeza se era minha responsabilidade tocar nesse assunto, diz ele baixinho. Agradeço a sinceridade. Não é, respondo simplesmente, mas explica muita coisa. Ele não me pressiona para dar detalhes nem pergunta por que estou perguntando. Ele apenas fica parado ali, firme e calmo, me dando espaço para pensar. Olho para trás, em direção ao pátio, onde Júlia está entretendo outro grupo de admiradores. De longe, ela está impecável novamente, seu riso radiante e sua postura impecável. Mas agora sei que ela está observando com o canto do olho, registrando cada interação entre Grant e eu. Há um poder em guardar essa informação, em saber que a narrativa de Júlia não é tão intocável quanto ela quer que todos acreditem. Grant quebra o silêncio gentilmente. Olha, Aaron, seja lá o que for que esteja acontecendo entre você e Júlia, eu não quero ser pego no meio disso. Seu tom não é defensivo, é cuidadoso, respeitoso. Concordo com a cabeça. Não está. Você simplesmente entrou no meio disso hoje. Ele solta uma risada suave. Isso está claro. Max o chama do outro lado do gramado, e Grant levanta a mão em um aceno antes de se virar brevemente para mim. Se precisar de alguma coisa, estou por perto. A oferta é simples, sem pressão, sem condições, apenas um reconhecimento de que ele vê mais do que qualquer outra pessoa aqui se deu ao trabalho de ver. Obrigada, digo, falando sério. Ele volta para Max, e eu continuo onde estou, terminando o último pedaço de bolo lentamente, já pensando no próximo passo. O mundo cuidadosamente administrado de Júlia é tão frágil por baixo de seu brilho. Uma pergunta bem colocada, uma inconsistência na linha do tempo, e as rachaduras se alargam.
Não porque eu a exponha abertamente, ela mesma fará isso. Ela sempre faz isso quando encurralada. Coloco meu prato vazio em uma mesa lateral, limpando algumas migalhas do meu uniforme enquanto me endireito. Do outro lado do pátio, Júlia cruza meu olhar brevemente. Seu sorriso continua lá, mais frágil, um pouco rígido demais. Isso me diz tudo o que preciso saber. Respiro fundo, me recompondo. Não há mais nada para descobrir. A verdade já está em andamento, e Júlia sabe disso. Ajeito os punhos, alisando o tecido do meu paletó, e dou um passo à frente novamente, no burburinho educado da conversa. Ninguém presta muita atenção quando retorno ao centro da reunião, exatamente como eu queria. Volto ao meu lugar com um copo d'água na mão, ajeitando o vinco da minha saia enquanto me sento, não porque isso importe, mas porque me dá um segundo para acalmar a energia crescente dentro de mim. Meu rosto está calmo, minha postura relaxada, mas minha mente está afiada agora. Sei o que vou fazer, e o jantar em família desta noite me dará a oportunidade de que preciso. Quando o jantar começa, o quintal está transformado. As mesas perfeitamente organizadas por Júlia estão dispostas sob luzes suaves, com flores artisticamente dispostas no centro de cada mesa. O ambiente é intimista, intencional e pensado para impressionar. A lista de convidados desta noite inclui o círculo íntimo, mamãe, Júlia e David, alguns amigos próximos, Grant e Max, e eu. Assim que me sento, Júlia imediatamente assume o papel de anfitriã graciosa, com a voz melosa e doce enquanto guia todos para suas cadeiras e orquestra a conversa informal. Mas nota a tensão em seu maxilar sempre que Grant olha em minha direção ou quando Max se aproxima de mim para me mostrar uma pedra que encontrou no jardim. Mamãe senta ao lado de Júlia, praticamente radiante de orgulho enquanto comenta como Júlia organizou lindamente os eventos do dia, elogiando David como o marido perfeito e compreensivo. Não há menção a mim, não que eu esperasse alguma. Bebo minha água lentamente, ouvindo Júlia conduzir a conversa para um território seguro e previsível, planos para o quarto do bebê, pediatras, comparações de carrinhos de bebê. Mas espero pacientemente pela minha chance. Quando David, girando seu vinho casualmente, pergunta a Grant onde ele e Max moravam antes de se mudarem para cá, Grant responde sem hesitar: estávamos na Califórnia por último. Antes disso, trabalhamos em Pendleton por um tempo. Júlia visivelmente se enrijece ao ouvir Pendleton, uma reação leve que a maioria das pessoas não notaria, mas estou observando-a atentamente. É isso mesmo, digo, despreocupadamente, pousando meu copo com cuidado deliberado. Júlia mencionou que também estava em Pendleton, não mencionou? Deve ter sido há um bom tempo. Meu tom é neutro, quase curioso, mas sei exatamente para onde estou indo. O sorriso de Júlia congela por um instante. Sim, foi um estágio curto no início da minha carreira de enfermeira, diz ela despreocupadamente, acenando com a mão como se ignorasse a importância. Há muito tempo. David se inclina levemente, genuinamente curioso. Quanto tempo você ficou lá? Nunca ouvi falar muito sobre esse período. 3 meses, talvez 4, Júlia responde rapidamente. Rápido demais. Inclino a cabeça, fingindo curiosidade educada. Achei que você estivesse noiva do David naquela época. Deve ter sido um ano agitado para você. A mudança na atmosfera é sutil, mas inconfundível. Mamãe para no meio da frase, olhando para ela com um lampejo de confusão. A testa de David se franze levemente. Júlia não perde o ritmo por fora, mas eu percebo, o leve rubor subindo pelo pescoço, o jeito como ela segura o garfo com um pouco de força demais. Ah, não, diz ela suavemente. Isso foi anos depois. Mas isso está errado, e eu sei que ela sabe disso. Grant, que se manteve educadamente quieto, lança um olhar para Júlia, com uma expressão calma, mas atenta. Acho que você já estava noiva, não é? Diz ele. Lembro-me de uma foto na sua mesa, David. Seu tom é direto e inocente, mas seu comentário corta a narrativa cuidadosamente elaborada de Júlia. Júlia hesita um segundo a mais. Ah, bom, diz ela, com a voz ainda leve, mas o olhar penetrante. Você sabe como aquela época era corrida.
É difícil acompanhar. David ri, sem entender ainda o que estava por trás. Você sempre fazia malabarismos naquela época. Mas a mamãe está observando com mais atenção agora, seu olhar alternando entre Julia e eu, as rodas girando lentamente. Eu me inclino um pouco para trás, oferecendo a Julia o menor dos sorrisos, um sorriso que ela reconhece imediatamente. É o sorriso que diz: eu te vejo. Sempre te vi. Julia insiste, tentando redirecionar a conversa para um terreno mais seguro, mas a tensão persiste. As pequenas inconsistências em sua história chamaram a atenção de David, mesmo que apenas vagamente, e da mãe também, a julgar pela forma como ela continua olhando, processando, questionando. O resto do jantar prossegue educadamente, superficialmente, discussões sobre pediatras, sabores de bolo, listas de presentes, mas o clima mudou por baixo disso. Julia sabe disso. Eu sei disso. Tomo outro gole d'água, mantendo a postura relaxada, deixando a conversa girar ao meu redor. Não preciso insistir mais. Não está à noite. As rachaduras de Julia começaram a aparecer, e as pessoas mais próximas a ela estão começando a notar. E tudo o que preciso fazer é sentar em silêncio e deixar acontecer. Empurro a cadeira um pouco para trás, cruzando uma perna sobre a outra e apoiando as mãos calmamente no colo enquanto observo Julia navegar pelos fios esgarçados de sua narrativa. Ela ri um pouco alto demais do comentário de um convidado, gesticulando muito abertamente, tentando desesperadamente restaurar a tranquilidade que tanto lhe traz. Mas a tensão está lá agora, óbvia para quem estiver prestando atenção, e eu estou. David pega a saladeira e comenta, descontraído, que o horário de trabalho de Julia no hospital era brutal naquela época. Seu tom é afetuoso, até provocador, mas percebo como Julia se enrijece, com o garfo parando no ar por um instante antes de se recuperar. Inclino-me um pouco para a frente, com a voz leve, mas deliberada. É impressionante como você conseguiu tudo isso, Julia. Turnos longos, rodízio no exterior, planejamento de casamentos. Não sei como você conseguiu manter o cronograma em ordem. O sorriso dela não desaparece imediatamente, mas seus olhos atraem, estreitando-se um pouco antes que ela force uma risada. Bem, alguns de nós somos melhores em multitarefas. David ri, ainda alheio. Vocês dois conversavam muito naquela época? Ele pergunta a Grant com genuína curiosidade. Acho que nunca ouvi falar de você naquela época. Grant dá de ombros de forma leve e tranquila. Nos cruzamos aqui e ali, diz ele, neutro. Julia era amiga de muita gente. Só isso já basta para congelar o sorriso de Julia por uma fração de segundo novamente, e essa fração é tudo que preciso. Agora a mãe fala, num tom gentil, mas com um traço de curiosidade que ela não consegue esconder. Julia, querida, você já estava noiva quando fez esse rodízio? Achei que você e o David tinham anunciado isso pouco antes. A faca de Julia bate um pouco alto demais em seu prato. Estava tudo acontecendo mais ou menos na mesma época, ela diz rapidamente. Tudo era um borrão. Você sabe como aqueles anos foram caóticos. David faz uma pausa, com a taça de vinho a meio caminho dos lábios. Achei que tínhamos ficado noivos depois que você voltou daquela missão, não é? A maneira como sua voz se perde é reveladora, ele está subitamente inseguro. A dúvida se insinua. Sutil, mas real. O tom de Julia fica um pouco mais agudo. Não, querida, você está exagerando. Foi depois mesmo. Mas ela está falando rápido demais, com muita firmeza. A correção parece ensaiada, em vez de natural. E David parece sentir isso também. Ele franze a testa, recostando-se na cadeira como se estivesse se distanciando fisicamente da incerteza que ela acabou de introduzir. Não digo nada. Não preciso. O silêncio à mesa se estende o suficiente para se tornar desconfortável. Julia se mexe na cadeira, tirando uma migalha imaginária do vestido, seus movimentos repentinamente rígidos e defensivos. Então Grant fala novamente, seu tom ainda suave, mas preciso. Eu poderia jurar que havia uma foto do seu noivo na sua mesa quando você estava em Pendleton.
Suas palavras são uma bomba silenciosa no meio da mesa de jantar de Júlia. Os olhos de Júlia brilham na direção dele, mas ela se recupera rapidamente, e sua risada é frágil dessa vez. É engraçado que as pessoas lembram, não é? Ela diz despreocupadamente, mas seus dedos apertam a borda do prato com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. David pousa sua taça de vinho cuidadosamente, sem sorrir mais. Por que haveria uma foto na sua mesa se ainda não estivéssemos noivos? Ele pergunta, com a voz mais baixa, mas agora carregada de suspeita. Júlia força outra risada, balançando a cabeça. Ah, deve ter sido outra coisa. Talvez um anel de compromisso ou algo assim. Mas suas palavras estão caindo em desuso agora. A confiança que a dominava com tanta facilidade hoje cedo se esvaiu. Ela está na defensiva, encurralada, e todos percebem isso. Até a mamãe, que passou anos amenizando cada momento constrangedor da família, não diz nada. Apenas observa atentamente, com as sobrancelhas franzidas e os lábios finos. Júlia tenta se virar novamente, virando-se para uma de suas amigas na mesa com um sorriso forçado. De qualquer forma, chega de história antiga. Conte-nos sobre a reforma da sua cozinha. Mas é tarde demais. A tensão à mesa é intensa e inegável. As rachaduras na história dela se alargaram, e David não esconde mais que está perturbado. Max interrompe a pausa constrangedora deixando cair o garfo com um estrondo alto no prato, assustando a todos. Ops, ele grita, completamente alheio ao drama adulto ao seu redor. Grant se inclina para a frente, ajeitando delicadamente o guardanapo de Max. Mesmo assim, nem ele consegue esconder completamente o olhar de observação silenciosa. Ele sabe exatamente o que está acontecendo ali, e como Júlia está se desfazendo. Júlia respira fundo para se acalmar, com a voz um pouco mais aguda do que antes, enquanto retoma o tom de anfitriã. Mas agora é tudo uma encenação, e o público parou de acreditar. Deixei meu olhar encontrar o dela brevemente, exibindo apenas uma expressão calma e indecifrável. Ela sabe que eu vi através da sua fachada, e pior, ela sabe que outras pessoas nesta mesa também estão começando a ver através dela. E, no entanto, tudo continua como se nada tivesse acontecido. A conversa educada recomeça. Pratos são passados. Mas aquela rachadura no exterior perfeito não será tapada esta noite. O dano já está feito. Dobro meu guardanapo cuidadosamente ao lado do meu prato, deixando a conversa do jantar flutuar ao meu redor enquanto absorvo tudo em silêncio. Júlia ainda está na cabeceira da mesa, sorrindo um pouco brilhantemente demais, seus ombros um pouco rígidos demais, ainda tentando conduzir a conversa de volta para um terreno seguro, nomes de bebês, cores de tinta para quarto de bebê, marcas de carrinhos. Mas o tom mudou. Os acenos educados de David perderam o calor. Mamãe está mais quieta e distraída do que o normal, ignorando o que acabará de testemunhar. Quando os pratos são retirados, levanto-me sem cerimônia e sigo em direção ao jardim novamente, precisando de ar que não esteja cheio de risos forçados e silêncios constrangedores. Ao sair, a brisa fresca da noite me traz alívio. Mal chego à beira do pátio quando ouço passos atrás de mim. É a mamãe. Aaron, ela diz suavemente, com a voz surpreendentemente hesitante, quase hesitante, como se não tivesse certeza de quão bem-vinda ela é. Olho para ela e aceno. Mãe. Ela hesita novamente, então se aproxima de mim, alisando uma ruga invisível da blusa. Por um instante, ela não diz nada. O silêncio entre nós parece mais pesado do que a tensão do dia inteiro. Por fim, ela exala um longo suspiro e fala. Você realmente abalou as coisas esta noite. Olho para ela de lado. Sei. Só estava fazendo perguntas. Seus lábios se contraem, não exatamente um sorriso ou aborrecimento, mas ela acena lentamente. Não é típico da Júlia se atrapalhar nas respostas. Só esse reconhecimento já me surpreende o suficiente para ficar quieto. Ela não está defendendo Júlia automaticamente. Não está se apressando para suavizar cada aresta estranha, como sempre. Ela segue meu olhar para o jardim que escurece antes de falar novamente.
Sabe, sempre pensamos em Júlia como aquela que não respondo imediatamente porque nós dois sabemos o que não foi dito. Você não estava. Esse tem sido o subtexto familiar por décadas. A mãe cruza os braços frouxamente sobre o peito, seu tom de voz agora mais suave. Suponho que também fizemos suposições sobre você. Eu me inclino contra o corrimão, sem empurrá-la, mas sem salvá-la do constrangimento. Se ela tem que dizer, que diga. Depois de outra pausa, ela continua. Quando você entrou para o exército, não era o que imaginávamos para você. Acho que não sabíamos como entender essa escolha. E depois que você voltou para casa, também não sabíamos como falar sobre isso, sobre suas missões, sobre qualquer coisa. Concordo lentamente, ainda em silêncio. É raro ouvir minha mãe falar com tanta franqueza. Ela sempre preferiu superfícies lisas e narrativas refinadas, não uma bagunça de verdade. Ela suspira, olhando de soslaio para mim. A vida de Júlia sempre pareceu mais fácil para nós celebrarmos. Isso é óbvio. Mas então, mais calmamente, ela acrescenta. Isso não significa que não estávamos orgulhosos de você. Eu levanto uma sobrancelha. Não quis dizer que você demonstrou também. Ela abaixa um pouco a cabeça ao ouvir isso. Justo, ela admite. Você tem razão. Outra longa pausa se estende entre nós, e desta vez ela não se apressa em preenchê-la com banalidades. Sabe, ela finalmente diz, com a voz suave. Eu te observei esta noite. O jeito como você lidou com tudo. O jeito como você se portou. Eu vi o jeito como o Grant olhou para você também, como se você importasse. Essa última parte parece crua, real, quase honesta demais. Olho para ela rapidamente, mas ela está olhando para frente, com as mãos entrelaçadas com força. É engraçado, ela continua. Eu sempre me preocupei que você acabasse sozinho por não se encaixar no molde. Mas agora vejo que você não está sozinho. Há uma diferença. Essa é provavelmente a coisa mais honesta que ela já me disse. Falo baixo e cuidadosamente. Não se trata de me encaixar no molde, mãe. Trata-se de respeitar a vida que construí, mesmo que não se pareça com a da Júlia. Ela acena lentamente. Agora eu vejo isso. Um pássaro voa em algum lugar na cerca próxima, quebrando o silêncio o suficiente para que ela dê uma risada suave, uma risada verdadeira dessa vez, não aquela ensaiada de dentro. Acho que fui um pouco teimosa, ela diz. Isso é ser gentil, respondo secamente, e nós dois quase rimos. Quase. Ela se vira completamente para mim agora, sua expressão é sincera, seus olhos mais brilhantes do que antes, mas não na defensiva. Só quero que saiba que tenho orgulho de você. Tenho orgulho de você há muito tempo, mesmo sem saber como dizer. Concordo novamente, dessa vez mais gentilmente. Isso importa, mãe. E acontece. Mesmo que seja tarde. Mesmo que não resolva todos os anos em que me senti como algo secundário. A risada de Júlia vem suavemente do pátio em nossa direção novamente, mas de alguma forma só frágil, vazia. Mamãe olha para a casa e depois para mim. Acho que talvez eu devesse ter escutado melhor vocês dois. Ainda não é tarde demais, digo simplesmente. Ela coloca a mão brevemente no meu braço. Apenas um aperto rápido e desajeitado que parece mais significativo do que qualquer pedido de desculpas elaborado. Então, sem dizer mais nada, ela se vira e volta para dentro, me deixando sozinho sob o brilho suave das luzes do pátio. Expiro lentamente, deixando meus ombros caírem. O peso de tantos anos de repente parece um pouquinho mais leve. Volto para dentro de casa, o zumbido baixo da conversa me envolve novamente, mas agora parece diferente. Mais leve. Mais fácil. Embora Júlia ainda esteja se esforçando para manter sua performance perfeita de anfitriã, sua risada é animada demais. Seus movimentos, rápidos demais. E noto que alguns dos convidados que estavam atentos a cada palavra dela antes a observam com um pouco mais de ceticismo agora. A dúvida,
uma vez semeada, tem um jeito de se espalhar. Max me vê imediatamente e corre até mim, segurando orgulhosamente um adesivo de borboleta que encontrou em algum lugar na decoração da festa. É para você, ele declara, pressionando-o cuidadosamente na manga do meu uniforme. Obrigado, soldado, digo a ele com uma piscadela, e ele sorri, correndo de volta para Grant, conversando tranquilamente com David sobre algo sem importância. Até David parece distraído agora, concordando com a cabeça, mas ainda processando as falhas na história de Julia contada antes. Julia cruza meu olhar do outro lado da sala. Mas, em vez da confiança presunçosa com que começara o dia, sua expressão agora carrega um quê de cansaço. Ela sabe que não pode mais controlar totalmente esse momento. E eu também sei disso. Eu me movo deliberadamente em direção ao centro da sala, pego um copo de água com gás enquanto passo por uma bandeja e me encontro ao lado de Grant, que me oferece um leve aceno de cabeça. Você está bem? Ele pergunta baixinho. Em aceno. Mais do que bom. Max puxa a jaqueta de Grant e depois a minha. Podemos ir agora? Ele pergunta inocentemente, alheio à sutil tempestade social ao seu redor. Grant sorri para ele. Em breve, amigo. Estamos quase terminando. Observo Max se afastar novamente, depois olho para Julia, que agora está de pé com a mãe. A postura da mãe está um pouco mais rígida e seu sorriso, mais tênue. Ela está começando a ver Julia de forma diferente, mesmo que não esteja pronta para dizer isso em voz alta. Mais do que tudo, essa é a vingança que eu nem precisei planejar. Julia se expôs hoje, sozinha. Eu me viro para Grant. Obrigada por me apoiar antes. Você não precisava dizer nada. Seu sorriso é pequeno, mas genuíno. Não parecia certo deixar o cronograma passar. Há calor em sua voz, mas sem intenção. Ele é simplesmente honesto, uma mudança refrescante em relação ao que suportei o dia todo. Ficamos em silêncio por um momento, sem precisar preencher o espaço com conversa fiada. Então a mãe se aproxima, ainda segurando uma taça de vinho branco pela metade. Aaron, ela diz, com um tom mais gentil do que nunca. Você se importaria de ficar alguns minutos depois que todos forem embora? Eu gostaria de conversar direito. Concordo sem hesitar. Claro, mãe. Ela me dá um sorriso breve e sem graça, um sorriso verdadeiro dessa vez, e então se vira para Julia, que passou a comandar os trabalhos de limpeza, com a voz tensa enquanto tenta retomar o comando da cena. Tomo outro gole lento de água e me deixo respirar. A verdade não precisava de uma grande revelação, de uma discussão acalorada ou de um confronto dramático. Bastaram algumas perguntas bem formuladas e discretas, além da disposição de deixar as palavras de Julia fazerem o trabalho. Grant se inclina ligeiramente em minha direção e diz baixinho: Você lidou com tudo isso melhor do que a maioria dos oficiais sob os quais servi. Eu rio baixinho. Você não me viu em uma reunião de equipe. Sua risada é genuína, fácil. Max o chama novamente do outro lado da sala, e ele se desculpa com um aceno de cabeça, mas não antes de dizer: Sabe, se você precisar de ajuda para terminar aquela coleção de adesivos de borboletas, o Max adoraria ter um colega de equipe. Sua oferta é casual, mas soa exatamente como ele pretendia, simples, aberta, sem pressão, mas atenciosa. Ao vê-lo caminhar em direção ao filho, percebo que me sinto mais leve do que nunca. O peso de todas as expectativas, julgamentos e comparações da família ainda está lá. Mas não me esmagam mais. Sou eu mesmo. Veterano da Marinha. Solteiro. Sem filhos. E completamente bem. Melhor que ótimo. Do outro lado da sala, Julia continua sorrindo e se apresentando, mas algo essencial mudou. Sua plateia está menor agora. O riso está um pouco mais forçado. As perguntas, um pouco mais diretas. A dinâmica familiar mudou, silenciosa mas inegavelmente. Ninguém se apressou em defendê-la dessa vez. Ninguém tentou explicar as inconsistências. E a mamãe, pela primeira vez, se aproximou de mim.
não dela. Isso é tudo o que preciso para encerrar o assunto. Enfio as mãos nos bolsos do paletó do uniforme, endireitando os ombros mais uma vez. O uniforme azul parece mais leve agora, não uma armadura, apenas parte de quem eu sou. Não sou o conto de advertência que eles queriam que eu fosse. Eu não sou a irmã mais velha orgulhosa que não conseguiu se estabelecer. Eu sou apenas Aaron. Independente. Orgulhoso. Capaz. E finalmente em paz. Caminho em direção a Max, agachando-me enquanto ele me mostra outro adesivo. Ele encontrou este em forma de estrela. Seguro-o cuidadosamente entre os dedos, sorrindo para ele. É um detalhe perfeito em um dia imperfeito. E pela primeira vez, eu não mudaria nada. Enquanto estou ali ouvindo Max explicar que esse adesivo é o mais importante, sinto uma estranha clareza e paz tomar conta de mim. Todo esse dia, com sua perfeição cuidadosamente planejada, humilhações silenciosas, rachaduras na fachada e vitórias sutis, não era sobre Júlia. Tratava-se de finalmente me manter firme nesse drama familiar sem ter que me desculpar por quem eu sou. Ninguém precisava de um confronto dramático. A verdade foi suficiente. No final das contas, essa foi minha história de vingança silenciosa. Não é sobre derrubar ninguém, mas recuperando um espaço que eles nunca acharam que eu merecia. As mesas da família ainda podem parecer polidas e perfeitas. Mas a dinâmica de poder mudou. E não precisei levantar a voz para que isso acontecesse. Então, se você já se sentiu ofuscado em suas reuniões familiares, se suas escolhas fossem questionadas, ridicularizadas ou silenciosamente descartadas, lembre-se disto. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver a vida com confiança, sem pedir desculpas, e deixar que os outros se revelem. Se você gosta de histórias de vingança autênticas e envolventes, além de dramas familiares que tocam profundamente sua vida, assine agora para não perder nenhuma. Temos mais novidades chegando para você.